Muito bem, queridos, vamos encerrar a lição número 6, a lição que durante essa semana nos falou sobre a justiça de Deus, a misericórdia, o amor divino. Isso tudo nos leva a pontos comuns, que é justamente o seguinte: se Deus é um Deus de amor, por que Deus se ira? Deus se ira contra o mal. Deus se ira porque as pessoas desafiam Deus de forma ousada. O povo no tempo de Noé desafiou a Deus de forma ousada. O povo de Sodoma, mesmo quando os anjos estavam ali, a presença dos anjos era uma presença de misericórdia. Então aqueles homens desafiaram Deus, queriam abusar dos anjos. Mesmo Ló insistindo, não façam isso. Quem é você para julgar? Você chegou aqui agora quer ser o nosso patrão, o nosso juiz? Então Deus teve que intervir no caso de Sodoma. Nínive, Deus mandou que Jonas fosse avisá-los, e eles foram avisados e se arrependeram. E Deus mudou. O Senhor, não muda. Deus não muda o seu caráter amoroso. Deus não muda o seu caráter de justiça. Mas quando o ser humano se volta para Ele, a lição mostrou: o Senhor, me arrependo do mal que disse que traria, e não trarei esse mal sobre a pessoa ou sobre aquele povo. O que Jesus fez? Tomou o nosso lugar na cruz. Ed Leonard era um funcionário de uma empresa canadense, trabalhava na Colômbia. E no ano de 1998, guerrilheiros rebeldes sequestraram Ed Leonard e o levaram para um esconderijo. O patrão dele, Herbert Reinhardt, conseguiu negociar com os soldados rebeldes e propôs uma troca, dizendo: eu sou o dono da empresa. Se vocês quiserem dinheiro, é melhor que vocês me peguem, porque eu valo muito mais do que o Ed. Então eu proponho: soltem o meu funcionário e fiquem comigo como refém. Os rebeldes soltaram Ed e Herbert foi ficar no lugar dele. 94 dias. Herbert Reinhardt, dono da empresa, ficou nas mãos dos sequestradores, dos guerrilheiros. Depois de uma mega operação de negociação, o Herbert Reinhardt, ele foi solto, mas ele ficou numa alegria muito grande. Isso nos leva a ver que, nesse exemplo de Herbert propor trocar a sua vida de Ed, ficou demonstrado que o que Deus fez foi algo superior a tudo isso. Essa história é bonita. Essa história foi contada num livro, depois num filme. Emocionou muita gente, mas a história do Calvário, essa ficou registrada para o universo. Jesus se propôs a trocar de lugar com o ser humano. Morreu no lugar do ser humano. Por isso, o apóstolo Paulo colocou essa expressão em Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aprendemos nessa semana que o governo divino, ele é regido pelo amor e pela justiça, para que possa manter o equilíbrio do universo. O amor e a justiça de Deus andam juntas, e por isso Deus se comprometeu a ajudar os seus filhos que enfrentam o mal, através dessas duas virtudes, o amor e a justiça. Pessoas tratadas injustamente por homens ou por demônio, Deus intervém. Aí então ele mostra a sua justiça para com essas pessoas. Quando pessoas desafiam a Deus de forma ousada, Deus não pode tolerar. Mas se as pessoas se arrependerem, aí Deus volta atrás. Por isso que Smith Gordon, um famoso maquinista de uma empresa na costa do Pacífico, ele era muito habilidoso em conduzir um trem, mas ele era um homem zombador, um homem blasfemador. Ele contava piadas sobre Jesus, sobre a mãe de Jesus, sobre Maria Madalena, sobre o próprio Deus. Ele fazia piadas sobre os anjos. Um dia, a máquina que ele estava dirigindo ou conduzindo bateu de frente com outro trem. Ele foi levado para o hospital, no meio dos escombros foi tirado, no meio das ferragens, e ali ele acabou adoecendo muito, porque ele já tinha algumas comorbidades. Mas a morte dele foi desesperadora. Ele não conseguia enxergar. Ele ficava no desespero gritando: pelo amor de Deus, alguém puxa o freio, eu estou afundando, meu Deus! E gritava muito. Morreu em desespero. Sabe por quê? Não tinha no que se apegar. Quando as pessoas zombam de Deus, quando as pessoas se afastam de Deus, elas não têm onde se apegar quando chega o momento fatal de despedir-se desse mundo.
Por isso, nós precisamos, assim, pensar no que Deus nos oferece. Ele nos oferece a segurança de um Deus poderoso. Ele nos oferece a vida eterna. Ele nos oferece o perdão aqui nesta vida e uma felicidade e paz perene para aqueles que servem ao Senhor. Só um Deus justo nos leva para o caminho da justiça e da bondade. E Deus é totalmente justo. O Deus que nos acompanha na vida cristã é um Deus que tem um caráter assim imutável, confirmado nas palavras: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês não são consumidos. O melhor de tudo isso é que Deus, quando determina um juízo sobre pessoas ou sobre nações, o Senhor Deus espera que essas pessoas sobre as quais o juízo foi determinado, que elas se arrependam. E se arrependendo, Deus, ele volta atrás e ele concede o perdão. Deus, ele tem um amor flexível, ele tem uma justiça rígida, mas quando a pessoa se aproxima dele, ele quer salvar. Ele diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu quero que todos se arrependam, se convertam. Por isso, pregue arrependimento às pessoas. Ele chega até a dizer em Ezequiel: se eu disser para você, vai e diz para o ímpio que ele vai ser destruído, e você não for para que ele se converta, então eu vou requerer das tuas mãos o sangue dessa pessoa. Isso nos leva ao evangelismo. Nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, como Paulo escreveu para Timóteo. Por isso a nossa missão hoje é salvar pecadores. Deus mandou Jesus a este mundo para salvar pecadores. Então não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos dizer: esse nunca tem jeito. Uma mulher ia para a escola sabatina, viu um homem ali no meio de trapos e mulambos, fumando um cachimbo de crack. Ela parou e disse: moço, você não quer ir na igreja comigo? Ele olhou e disse: senhora, eu não tenho nem roupa para ir para uma igreja. Eu até poderia ir, mas eu não tenho roupa. E ela disse: se eu arrumar uma roupa, o senhor vai? Ele disse: eu vou. Ela voltou na casa dela, pegou umas roupas do marido, deu para aquele homem, ele vestiu as roupas. E então essa mulher levou esse homem para a igreja. Ele assistiu à escola sabatina, assistiu o culto. As músicas cantadas tocaram no coração daquele homem. E na saída ele perguntou: como é que eu posso aprender esse hino que vocês cantaram? Então o pastor chamou a moça que cantou e disse: ele quer aprender esse hino. Ela disse: então eu vou pedir agora para o rapaz colocar aqui, projetar, você vai cantar junto comigo. Já havia todo mundo saído da igreja. E ela começou a cantar e disse para ele: tente acompanhar. Ele tentou acompanhar. Isso foi benéfico para aquele coração. Ele voltou, isso era um sábado, ele voltou no domingo. Ele aprendeu mais um hino. Ele voltou na quarta-feira, no outro sábado, no domingo. Começou a tomar estudos e entregou o coração a Jesus, abandonando as drogas. Hoje ele é um missionário, pregando sobre Jesus. Já salvou mais de 4.000 pessoas. Sabe o que é isso? Isso é misericórdia estendida para aquele que, aos olhos humanos, não tem mais jeito. Está no caminho da perdição, mas Deus tem a solução para o problema humano. Por isso, ele é um Deus que ama a justiça. Que o Senhor nos abençoe. Que a lição dessa semana tenha nos dado assim uma visão diferente da pessoa de Deus, porque é um Deus que se ira contra o mal, mas que ele, quando determina um juízo contra uma nação ou contra uma pessoa, se a nação ou a pessoa mostrarem arrependimento, retorno ou correspondência ao seu amor, ele então deixa para lá a execução de uma justiça e ele perdoa para que as pessoas sejam salvas. Que o Senhor nos abençoe. Que a lição tenha sido uma bênção para o nosso coração. Até a próxima semana. Deus abençoe.